Boa noite, Alexandre, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Deu uma falhada aqui, mas agora melhorou. E, e o meu som tá chegando ok para Tá, você aí? tá ok. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a sua presença para contribuir, trazer um pouquinho do seu conhecimento para a gente nessa noite. Prazer, né? Sim, é o papel mesmo do cientista, né, que se preocupa, o cientista compromissado, né, que se preocupa com a gravidade dos problemas que a gente está enfrentando. Então, é o tipo do convite que não tem como dizer não. Na verdade, é um prazer estar aqui. Obrigado. Bom, brevemente, pessoal, para vocês conhecerem um pouquinho do currículo do Dr. Alexandre Araújo Costa, ele é bacharel e mestre em Física pela Universidade Federal do Ceará, doutor em Ciências Atmosféricas pela Colorado State University e pós-doutor pela Universidade de Yale. Atualmente é professor titular da Universidade Estadual do Ceará e é o idealizador do canal e do blog O que Você Faria Se Soubesse o que Eu Sei. Então nós vamos trazer um pouquinho do amplo conhecimento dele, de diversos conteúdos que ele já aborda lá no blog e no canal dele para conversar essa noite com vocês. Alexandre, eu acho que a gente poderia começar... acho que é muito importante, muitas vezes a gente consegue entender o que está acontecendo no presente se a gente olhar para o passado, né? E Uhum. a Terra já enfrentou algumas alterações do clima no passado, não enfrentou? Ah, sim, com certeza. Na verdade, a história, né, da Terra é uma história de alterações dos seus parâmetros climáticos, mas isso, assim, é algo fácil de entender. Eu vou tentar explicar rapidinho, porque, a grosso modo, a gente pode dizer que o clima de um planeta, e aí não é só a Terra, qualquer planeta, no universo inteiro, depende do ponto de vista físico de três parâmetros. Primeiro é quanta energia chega da estrela, né? Planetas orbitam as estrelas e quanto mais perto estiverem delas, a tendência é você ter mais radiação chegando. Esse é um fator, mas não é o único. O segundo é aquilo que nós físicos chamamos de albedo, né? Ou seja, a proporção, a porcentagem de radiação que o planeta reflete. Então, um planeta que tiver uma cobertura de nuvens ou uma superfície muito clara, ele vai refletir muita radiação, né? E aí, não adianta ele estar perto da estrela, porque vai ter pouca energia ficando guardada ali. Você está mostrando, inclusive, uma calota polar é uma superfície de alto albedo, né? Que Sim. reflete radiação solar. Mas tem um terceiro fator, que muitas vezes é o mais importante, é a composição química da atmosfera. É se esse planeta contém na sua atmosfera ou não aquilo que a gente chama de gases de efeito estufa. E aí, basicamente, se você alterar qualquer um desses três parâmetros, se a estrela, por algum motivo, né, mudar, né, o seu comportamento, produzindo mais radiação ou menos radiação, se o albedo do planeta mudar, ou se a composição química da atmosfera mudar, com um aumento ou diminuição da concentração dos gases de efeito estufa, o clima muda. Então, assim, dizer que o clima da Terra mudou antes é até meio que óbvio. A grande questão é a seguinte, é que isso nunca será argumento para negar o... Já Deu uma imaginou travadinha, isso? mas voltou. Ah, né? Mas deu para captar aí a mensagem, né? Ou seja, Com é, certeza. nós estamos hoje, por conta das atividades humanas, mudando um parâmetro, né? E Sim. esse parâmetro é a composição da atmosfera. Hoje tem muito mais CO2, muito mais metano, né? Tem mais óxido nitroso do que antes. E mudando a composição química da atmosfera, você muda o clima. É fácil de entender isso. Exatamente. Ô Alexandre, acho que talvez a maioria das pessoas começaram a ouvir falar em efeito estufa quando começou a se ter uma
preocupação um pouco maior com o clima do planeta, né? Só que acho que a maioria das pessoas não conhece de fato o que é o efeito estufa na essência e qual a importância do efeito estufa inclusive para a existência da vida na Terra. Eu queria que você falasse um pouquinho do efeito estufa para a gente. Ok, vamos tentar ser didáticos e rápidos também, né? Sim. Basicamente, a ideia é a seguinte: o planeta depende de um balanço de energia para a regulação do seu clima. Você tem luz solar, no caso do planeta Terra, você tem luz solar chegando e sendo absorvido pela... O grosso é pela superfície mesmo, né? Principalmente superfícies escuras, como os oceanos, como as florestas. Eles absorvem o calor. Perdão, absorvem a luz solar. É radiação, né, eletromagnética, mas na faixa principalmente do visível. Quando essa radiação é absorvida, essas superfícies, esses corpos, aquecem. E aí eles começam, tem uma leizinha física muito simples, né, da radiação térmica, eles começam a emitir radiação. E pela temperatura, né, do nosso planeta, essa emissão se dá na faixa do infravermelho, que é calor. A princípio, o que acontece? Seria, então, radiação de luz visível entrando, infravermelho, o calor saindo. E aí, se os fluxos são iguais, você tem um equilíbrio. Qual é a questão se você tem, no entanto, gases de efeito estufa? Os gases de efeito estufa vão absorver parte do infravermelho que deveria para o espaço. Então, nesse caso, para você ter o mesmo equilíbrio que você tinha, Travou novamente. Tá travado para vocês também, pessoal? Ele está com problema na conexão. Voltou. natural, a gente teria nosso planeta 33 graus mais frio do que é. Então, óbvio, o efeito estufa é ótimo. Mas a diferença entre remédio e veneno é a dose, né? Se você começa a colocar muito mais gás de efeito estufa, veja aí como é importante a gente perceber uma coisa. Mesmo sendo gases minoritários, o vapor d'água, o CO2, o metano, são gases minoritários, o grosso da atmosfera é oxigênio e nitrogênio, eles são suficientes para aumentar em 33 graus a temperatura do planeta nas concentrações pré-industriais. Se você aumenta essas concentrações, a temperatura pode rapidamente subir vários graus. A gravidade. Ô Alexandre, e a gente pode dizer que atualmente os dois principais gases potencializadores do efeito estufa seriam o gás carbônico e o metano? Veja o seguinte, existe aí uma diferença, né? Os principais gases de efeito estufa da atmosfera terrestre são, por ordem, vapor d'água, CO2, ozônio, metano, óxido nitroso. Mas por que o vapor d'água não entra tipicamente nos debates? Porque o vapor d'água, se você tiver um excesso de vapor d'água, ele vai condensar. Se você começar a colocar muito vapor d'água na atmosfera, vai produzir gotículas, né, líquidas ou cristais de gelo, e aí você vai remover esse excesso de vapor d'água por meio de precipitação. O ozônio também tem outra característica. O ozônio é muito reativo. Se você está muito ozônio na atmosfera, ele vai sair reagindo quimicamente com quem encontrar pela frente. Então, ele não se acumula. Mas os outros são gases estáveis, que a gente chama de gases de efeito estufa de vida longa. Aí, se você começa a emitir CO2, metano, óxido nitroso e também os halocarbonetos, né, CFCs, HFCs, enfim, esses gases são estáveis. E aí eles vão se acumulando que nem lixo.
Com um detalhe, o vapor d'água tem uma historinha a mais para a gente contar, que é o seguinte: quando a atmosfera fica mais quente, e ela fica mais quente se ela tiver mais CO2 para absorver mais radiação, mais calor, se ela fica mais quente, ela consegue guardar mais vapor d'água. E se tem mais vapor d'água e o vapor d'água é um gás de efeito estufa, você entra num loop. Isso nós cientistas chamamos de feedback. Hoje nós tenhamos 7% a mais de vapor d'água do que no início do século passado, na atmosfera terrestre. Isso, por um lado, é matéria-prima para produzir tempestades mais severas. E tem outro detalhe, né? Como o vapor d'água em gás de efeito estufa, ele amplifica o efeito inicial do CO2. As estimativas são que ele entre duplica e triplica esse efeito. Então, a coisa fica mais séria ainda do que a gente pensa, né? Às vezes. Muito. Alexandre, a gente tem observado que esse aumento da concentração dos gases de efeito estufa e, consequentemente, aumento da temperatura média na atmosfera tem causado diversos problemas no planeta, né? Mas, falando especificamente da temperatura, quanto que a temperatura, em média, já aumentou nos últimos anos ou nos últimos séculos? Então, bora lá. Nós temos muita precisão de medida em relação à média do século XX. Hoje, os últimos anos têm ficado em torno de 1 a 1,1 graus Celsius acima da média do século XX, que já é provavelmente algo da ordem de 0,2 a 0,3 graus Celsius acima da média pré-industrial. Agora aí você tem mais incerteza. Pode parecer pouco, só que o que acontece é o seguinte, é que quando você tem um organismo complexo, né, flutuações dessa ordem já se tornam importantes. Até porque, para a gente ter uma noção do que é que a gente está falando aí, os últimos 11.700 anos da época geológica conhecida como Holoceno, né, basicamente o intervalo de variação de temperatura entre o máximo, muito provavelmente é coisa de 6.000 anos a 8.000 anos atrás, o chamado ótimo climático do Holoceno Médio, e as temperaturas mais baixas, naquilo que o pessoal conhece como pequena era do gelo, né? E aí os idos de 1.700, essa amplitude não passa de 1 grau. Então nós saímos já, nós ultrapassamos o intervalo da estabilidade climática. ...400 partes por milhão de CO2, o planeta era 3 graus mais quente. Os oceanos eram 15 metros acima dos níveis atuais e não tinha calota polar permanente. Não tinha calota polar permanente no hemisfério norte. Então, assim, é outro planeta, né? E nós estamos entrando com força nesse território sem dar a sensação, sem uma perspectiva de parar imediatamente. E numa velocidade super rápida, né? E aí, veja, esse 1 grau que a gente está falando, ele é suficiente para aumentar em 7% a quantidade de vapor d'água na atmosfera, ele é capaz de produzir Irmas, Katrinas, Ryans, um tufão terrível, Laura. E aí, olha o lance do Laura. Laura era até muito perto de chegar na costa louisiana, era uma tempestade de categoria 1. E ele sofreu aquilo que a gente chama de intensificação rápida. Isso é possível por quê? Porque você tem água quente, que é o alimento de furacão. Outra coisa que é espantosa, com 1 grau de aquecimento global, nós já perdemos 70% do volume do gelo marinho do Ártico nos meses de verão. Nossa. E aí, veja, a gente perde justamente uma superfície refletora. Você troca gelo, que reflete luz solar, por oceano, que é escuro e absorve luz. E aí você acelera o processo de aquecimento. Esse processo, inclusive, é o que leva
e isso retroalimenta. E faz com que, por exemplo, então é muito sério. 1 grau de aquecimento global é suficiente para fazer muita coisa. Não queiram saber o que é um mundo 2 graus mais quente. 3 graus mais quente, aí nem se fala. Nossa, E nós estamos avisando é muito preocupante. Sim. O Alexandre, se a emissão, né, a queima de combustíveis fósseis é a principal causa, quando a gente olha para os... Faz um recorte por países, quando a gente olha países desenvolvidos, países pobres, a gente tem muita diferença nisso? Quem, afinal de contas, são os maiores emissores e quem sofre mais com isso? Nossa, essa é uma pergunta muito procedente, né? A primeira coisa, realmente, sim, é afirmar, sem sombra de dúvidas, não há dúvida sobre isso, que a principal fonte de emissões é a queima de carvão, petróleo e gás. Nós tínhamos que já ter avançado muito na perspectiva de abandonar essas fontes de energia. Até porque, nas contas atuais, cerca de 90% das reservas fósseis precisam ficar no chão para que a gente ainda tenha alguma chance de controlar o aquecimento em 1,5 graus, que é o considerado limite administrável, seguro, né? Segundo o relatório especial do IPCC de 2018. Mas, enfim, tem muita diferença, sim. E às vezes, os dados, se vocês não analisam com profundidade, eles te enganam. E por quê? China é o maior emissor em termos absolutos hoje, né? Uhum. Mas existe o que a gente chama de emissões históricas, né? E, historicamente, para trás, Estados Unidos emitiram muito, Europa emitiu muito. O outro aspecto é preciso a gente levar em conta a população. Sim. Então, o que acontece, e aí a gente precisa olhar para as emissões per capita, para trabalhar de forma justa, né? E aí os números se tornam realmente assustadores. Quando a gente olha para a pegada de carbono de um habitante médio dos Estados Unidos, né? E aí é aquela história, mesmo a classe média, né? Tem um SUV na garagem, faz muita viagem de avião, come muita carne, consumo, né? Todo dia vai no Walmart comprar alguma porcaria. E aí, você junta essa pegada de carbono, o camarada lá dos Estados Unidos emite em média 16,5 toneladas de CO2 equivalente por ano. Aí, corta para a África. Vamos analisar, por exemplo, o que acontece num país extremamente pobre, como a República Centro-Africana, ou a República Democrática do Congo, ou Ruanda ou Malawi. Nesses países, a média de emissão é de 0,1 tonelada de CO2 equivalente por pessoa. Então, o estadunidense médio emite 165 vezes o que o habitante de um país pobre da África. Só que aí a gente não está falando ainda do que realmente é o problema. Vamos pegar os 10% lá dos Estados Unidos. Aí a emissão média sobe para 50 toneladas de CO2 equivalente per capita por ano. Nossa. Sobre Travou a novamente. questão da população, como se nós todos afetássemos o clima por igual, isso torna esses discursos muito preocupantes, né? Porque aí é muito fácil, né? O supremacista branco falar de controle de população, de que pobre tem que morrer mesmo, né? Quando na verdade é o modo de vida de uma minoria e não das maiorias sociais que está de fato sendo o maior contribuinte com o clima, né? Então, e sendo inclusive que os mais pobres em geral arcam de maneira muito pior com o ônus, né? Não teve o bônus na emissão. Aí veja o seguinte, só para a gente colocar o último número aí. De novo, naquela lógica de que limitar o aquecimento global em 1,5 graus seria a melhor saída.
Para a gente fazer isso, a gente precisa cortar pela metade as emissões até 2030. Isso significa que cada habitante do mundo teria uma cota de carbono em torno de 2,5 toneladas de CO2 equivalente por ano. Olha só, então, como é que esse número se compara com aqueles que eu te falei, né? Sim. O habitante dos Estados Unidos emite quase 7 vezes isso. Nossa. Então, o modo de vida dele, né, consumo, transporte e até dieta, teria que ser modificada para que essas emissões caíssem por um fator de 6 a 7. Sim. Mas veja que é como se um habitante de Malawi ou da República Centro-Africana tivesse um saldo de carbono. Essa pessoa teria direito a emitir bem mais do que emite hoje para construir as infraestruturas básicas, né, de saneamento, de escola, de hospitais. Ou seja, sim, a gente teria muita condição, se nós nos baseássemos por saídas fincadas no conceito de justiça climática, a gente teria condição de resolver o problema e resolver. É aquela história. Tem, né, interesses econômicos, tem hábitos, né, que muitos de nós não queremos, né, abrir mão, abdicar, e deveríamos fazê-lo, né? E tem um sistema que alimenta esses hábitos, né? Que ao invés que sim, cria necessidades, né? Obsolescência programada, e cada vez que um objeto é descartável ou feito para durar pouco é produzido novo, cada vez que é produzido novo, você consome energia na extração, na produção, né? Geralmente essa energia vem de carvão na China, sim, né? Transporte, e isso alimenta essa roda insana. Então, assim, muita coisa tem que mudar. E aí é aquela palavra de ordem do movimento climático. Preciso mudar de sistema e não de clima. Nós estamos fazendo exatamente. Errado. Tá tudo errado. Errado. Alexandre, uma coisa que me chamou a atenção, inclusive vendo alguns dos vídeos do seu canal, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, que você comenta em algum deles que parece que algo em torno de 100 empresas no mundo são responsáveis por quase 70% das emissões. Ah, sim, é isso mesmo. Primeiro, eu queria fazer um convite para o pessoal. A gente vai tocar em muitas coisas, mas uma hora, né, a gente não consegue aprofundar. Tem muita informação lá no canal, sim, e no blog. Fica o convite para a galera depois procurar no Google o que você faria se soubesse o que eu sei. O dado é esse mesmo que você colocou. 100 corporações, porque esse é o ponto, né? A gente vai falando dos habitantes dos países ricos, da minoria mais rica nesses países, mas a gente tem que chegar onde o problema de fato está, nas corporações e nos bilionários, né? E de fato, sim, é isso. 100 companhias respondem por 70% das emissões. E isso é uma conta realmente assustadora. Tem um outro número que esse assim, também é insuspeito, que é um número do FMI. Foi feita a conta de quanto de subsídio público, dinheiro público, é transferido na forma de subsídio para a indústria de combustíveis fósseis. E a conta, porque aí você soma, desconto de imposto. Por exemplo, aqui no Ceará, é uma vergonha isso. O local onde você tem mais vento e sol. As termoelétricas a carvão e gás, elas têm um desconto de ICMS de 59%. Então, isso é dinheiro público subtraído e transformado em dinheiro para as corporações fósseis. Aí você tem garantia de preço. Você tem, né, investimentos públicos de infraestrutura. Investimentos públicos nas universidades para fazer pesquisa para essas indústrias. Sim. E a não cobrança por impactos. Você bota essa soma todinha, o FMI fez uma estimativa que são 5,3 trilhões de dólares anualmente transferidos para a indústria fóssil. Essa cifra assim, a gente mal tem noção do que é isso. Mas eu vou dar um outro dado aí que é importante. Existe uma estimativa de que para a gente descarbonizar por completo
a economia, né, o sistema energético, incluindo transportes, nós precisaríamos de 40 trilhões. É óbvio, não dá para fazer isso de uma vez. Mas você já parou para pensar que 8 anos sem a mamata para a indústria fóssil, você tinha o dinheiro? Nossa. Né? Pois é. E aí veja uma coisa, né? Nós precisamos falar disso abertamente. Essas corporações, até porque essas corporações sabiam da gravidade do risco climático já na década de 80. No meu canal Exato. tem um vídeo, né? Negacionismo Mata, eles sabiam, que mostra a documentação, parte dela, né? Porque não dá para mostrar isso num vídeo de 20 minutos. É muita coisa. Mas eu mostro Sim. nele parte da documentação que atesta de maneira inequívoca que a indústria fóssil sabia de tudo há 40 anos, pelo menos. E decidiu, optou por esconder tudo e financiar o que até hoje a gente vê, né? Sim. Vamos usar um nome que é até suave, né? Os charlatães, né? Que vão a Sim. público, vão semear confusão, vão dizer, não, esse negócio de aquecimento global não existe, é o sol, são os vulcões, a Amazônia pode desmatar todinha que depois ela volta, o que o homem não pode afetar o clima. A gente vê isso aí, Sim. né? Mas isso aí não veio do nada, não. Pode até ter algum arribista ou oportunista que esteja nessa só pela vaidade e a vontade de criar polêmica, hoje em dia. Mas na origem, o negacionismo ele foi produzido com dinheiro, tem orçamento para isso. Bem pensado. Foi pensado e aplicado de maneira muito que a gente mostra isso. Então, na boa, por que não processar essas empresas no mundo inteiro e fazê-las pagar pela transição? A gente precisa realmente da transição para sair desse buraco. E rápida. Vai criar problema? É óbvio que vai. Mas eu garanto para vocês que assim, a perturbação que isso possa causar no sistema energético de transportes produtivo, né, na escala de uma década, isso é uma bobagem na comparação com os problemas que nós vamos ter em função da desestabilização do sistema climático. E não é no futuro distante, é no futuro próximo já. Com certeza. E aí, eu costumava muito falar, né, porque eu tenho 3 crias, né, as pessoas mais amadas e mais maravilhosas desse mundo. Bárbara, né, a Bárbara, que inclusive é uma ativista climática ativa, o Arthur, meu querido filhote do meio, que entrou na universidade, e eu tenho uma bebê, cujo nome é Olha. Greta, né? Não é casual o nome. Né? Eu costumava muito falar do futuro deixado para a geração que vem, né? Para meus filhos e quem vem depois deles. Mas é porque é algo para já, para fazer acontecer agora, né? Isso significa, inclusive, assim, tem gente chocada porque a Scientific American, pela primeira vez na história, uma conceituada revista científica, se Se posicionou posicionou. nos Estados Unidos contra Trump. Ela recomenda o voto no Biden. Embora o Biden não seja mil maravilhas, mas obviamente é bem diferente de um negacionista climático e negacionista da pandemia, Sim. enfim, um cara que nega a ciência abertamente. Então, isso nós precisamos dizer abertamente. É preciso derrotar Trump e Bolsonaro. Esses caras são incendiários do planeta. Verdadeiros, são problemas Totalmente. vivos, são obstáculos vivos à ação necessária das funções de produção de alimento e água para as maiorias sociais num futuro muito breve.
É preciso derrotar esses caras. Não dá para a gente também ter meio termo nisso aí, né? Eles tomaram um lado contra a ciência. Não dá para a gente também Com continuar certeza. dizendo que a ciência, né? Botar a ciência no muro, quando esse muro foi derrubado há muito tempo. Eles atacam de maneira visceral, né, tudo que os cientistas dizem. Total. Sim. E o mais preocupante de tudo isso, Alexandre, é pensar que se a gente parasse completamente as emissões do mundo hoje, mesmo assim a gente ia continuar observando um aumento de temperatura por algum período, ou talvez algumas décadas, até isso começar a dissipar. Eu estou falando parar completamente, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso e daí já trazer à tona também sobre o Acordo de Paris para o pessoal. Uhum. Travou novamente. Travou para vocês também, pessoal? Movimento. Só que ela deixa de se acelerar. E ela passaria a começar a lentamente frear. Nos números de hoje, é bem provável que um aquecimento global de mais alguns décimos de grau seja inevitável e muito provavelmente chegando até ultrapassando o limite de 1,5, mesmo se a gente desligasse tudo agora. Precisamos falar, portanto, de quê? Nossa. De retirada de carbono. Precisamos falar de recuperação de biomas, reflorestamento, de agrofloresta, de agroecologia, de uma mudança no nosso sistema de produção de alimentos que transforme essa loucura que é derrubar a floresta para botar pasto ou monocultura de ração animal e, na verdade, passar a recuperar a floresta e, junto da floresta, produzir alimento. É uma agricultura que, ao invés de emitir carbono, sequestra carbono. Nós temos que falar isso já. Né? Sim. E veja o seguinte, isso é necessário. Mesmo com isso, o sistema ainda vai um pouco à frente. E seriam necessárias algumas décadas. Né? Seriam necessárias algumas décadas para a gente começar a reverter, a resfriar para voltar para dentro dos limites. Só que isso é na atmosfera. Tem outras coisas que são mais lentas. E você, obviamente, já deve estar imaginando o que é. É oceano. A água demora mais para esquentar, a água Sim. demora mais para esfriar. Enquanto a atmosfera poderia parar de aquecer em algumas décadas, o oceano seguiria aquecendo por alguns séculos. Aquecendo, dilatando Nossa. e derretendo o gelo na vizinhança dele. Então, para equilibrar é o ciclo. O CO2, além de aquecer o planeta, tem uma outra coisa. O CO2 se dissolve na água e diminui o pH oceânico, ou seja, torna os oceanos ácidos. E isso daí, meu velho, mesmo que a gente parasse tudo agora, a gente precisaria de algumas dezenas de milhares de anos para voltar ao normal. Nós temos um nível de comprometimento da fauna, da biota marinha, que é muito grave. Nós estamos falando aí da condição de vida de todos os seres que têm estruturas duras à base de carbonato de cálcio. Estou falando de corais, estou falando de equinodermas, estou falando de moluscos. Crustáceos. Isso, enfim, a gente está falando né, da base. Né? Eles são em vários locais. Coral é aquela coisa linda, né? Coral, eu gosto de dizer que coral é uma mistura de... A simbiose é tão virtuosa, né, entre o coral e as algas que sobra alimento para todo mundo. Né? Dá para eles e dá para muito mais. E aí vira aquela combinação. Né? É um local que vira ao mesmo tempo restaurante, motel e maternidade do oceano. Totalmente. Pois é. Então, assim, o Acordo de Paris, ele entrou nesse contexto justamente porque a gente precisava comprometer os estados nacionais com alguma coisa, né?
para frear essa locomotiva insana. Só que o Acordo de Paris é o seguinte, ele é muito bom na primeira página. Porque na primeira página ele coloca corretamente que nós precisamos conter o aquecimento global em níveis, entre aspas, muito abaixo de 2 graus Celsius e preferencialmente abaixo de 1,5. Isso está lá no acordo, isso está correto, está em sintonia com a ciência. O problema é que ele acredita que nas páginas seguintes eles não falam sequer a palavrazinha mágica fossil fuels, não tem combustível fóssil no texto. Então, como é que você faz a virada necessária de jogo se você não pega a principal causa? Ele ainda toca na questão das florestas, né? Aí é o segundo vilão, né? Que é o agronegócio, né? Principalmente a pecuária, né? Principalmente a pecuária, que responde por juntando como botar um preço no carbono, colocar um imposto de carbono. Ok, isso tudo deveria já estar funcionando. O problema é que isso é insuficiente. Nós precisaremos de um plano de banimento, tem um calendário de banimento do uso do carvão, do petróleo e do gás como combustíveis. Essa é a realidade. O carvão, aliás, já era para ter sido banido. O carvão mineral como fonte de energia é uma das coisas mais irracionais. Né? E aí vem outra questão, para que tanta energia mesmo? Nós precisamos disso. Né? Eu acho que a pandemia mostrou, inclusive, que a gente precisa de muito menos para, sabe, para viver e ser feliz. Acho que a gente precisa ter mudar o sentido das coisas, né? Parar de achar que é consumir, né? E ter objetos para exibir nessas janelas de narcisismo em que a gente está aqui, né? Achar que isso é o sentido da vida. Não, gente. A gente tem um planeta tão maravilhoso, né? Assim, óbvio, é provável que vida existe em outros locais. Eu acho que isso não é uma grande questão. Mas ainda assim, comprovadamente, o único que tem vida, que a gente sabe, é esse. Mas tem uma outra coisa que, muito além de vida, esse planeta tem uma outra coisa. É que todos os répteis, mamíferos e aves, no mínimo, têm o equipamento cerebral, produzem as ondas cerebrais que equivalem ao sonho. Então tudo indica que tem 500 bilhão de seres sonhando nesse planeta. Nós estamos colocando isso, sabe, na mira insana, né, do superaquecimento do sistema climático terrestre. Isso é assim, é perverso, além de suicida, né? Mas além de, assim, e isso se materializa, né? As cenas que vêm desde os incêndios na Austrália, com os koalas e os cangurus, e hoje as nossas onças e capivaras. Sim. Né? Eu acho assim, terrível que possa existir gente que não se comova com isso de forma alguma. Né? Sim. Inclusive, eu ia até pedir para você abordar isso agora que a gente está daqui a pouco caminhando para a parte final de perguntas, pessoal. Inclusive, quem não fez pergunta ainda ou que tem dúvidas, curiosidades, queiram tirar com o Dr. Alexandre, pode fazer a pergunta aqui, que a nossa equipe está coletando essas perguntas e a gente vai responder nos últimos 10 minutos finais, tá? E eu queria que você falasse justamente sobre isso que a gente está, esse desastre que a gente está observando, né? Como que o desmatamento, né, a perda da floresta impacta significativamente também, né, no clima e em todo esse aquecimento que a gente está observando. Uhum. Assim, a primeira coisa que a gente precisa dizer, né, além de ser das florestas tropicais serem o abrigo da maior biodiversidade do planeta, só a Amazônia estima-se que seja o lar de 1 em cada 10 espécies continentais. Né? 1 em cada 10 está aqui.
Um quinto da água doce do planeta está aqui. Né? Mas, além disso, a Amazônia se conecta com o resto do globo. Primeiro, em escala continental, né? E veja, nós tivemos na tarde, né, em que o céu escureceu, né, no Sudeste, né, em São Paulo e tudo mais, a gente teve a demonstração cabal disso. É que o material que sai da Amazônia é transportado para, né, o sul e sudeste da América do Sul. É um fenômeno que a gente conhece bem Exatamente. hoje em dia. Né? O nome da corrente atmosférica que transporta isso, né, o jato de baixos níveis. E um querido colega, né, o Antônio Donato Nobre, cunhou a expressão, né, rios voadores ou rios aéreos, que como ele se refere ao transporte de umidade por essa circulação. Ou seja, a floresta, em geral, ela oferece umidade para o sul e sudeste do Brasil, na mesma latitude onde, na maioria do planeta, tem deserto. Nesse ressecamento violento, né, do arco que vai desde ali o Pantanal, né, o sul da Amazônia, a parte mais oeste do Cerrado, o Pantanal, e o sul e sudeste da América do Sul. Tendência de mudança de clima regional. E a segunda questão tem tanto carbono estocado na vegetação e solo, né, da Amazônia que, assim, tem gente que diz, mas a Amazônia não é o pulmão do mundo, o grosso que ela libera de oxigênio ela mesma consome. Sim, a maioria do oxigênio que ela produz ela mesma consome, isso é verdade. Só que ela tem um estoque de carbono equivalente a tudo que a gente emite em 10 anos. Nossa. Se o carbono estocado no solo e na vegetação da Amazônia for para a atmosfera, a gente está falando aí de 0,4 trilhões de toneladas de CO2. É uma bomba climática. É Né? Então, impensável. veja o seguinte, então o Brasil, ele na verdade, ele tem, através dos ecocidas do poder, né? Inclusive o ministro da Destruição do Meio Ambiente, o Brasil armou uma bomba. Né? Tem países que têm arsenais nucleares e representam um perigo por conta disso. O Brasil tem uma bomba de carbono armada. Né? E, detalhe, né? Ele age como um kamikaze. Né? Total. É um terrorista climático, suicida. Ele vai e leva todo mundo junto. Então, a destruição da Amazônia, ela não fica só aqui. Né? É algo que repercute no planeta No inteiro. planeta. Assim como que é feito no Ártico, assim como que é feito nos oceanos. A gente precisava, como eu falei, mudar a situação política, né, atual, para que nós possamos colocar os esforços necessários para proteger o clima, a biodiversidade, a existência humana e não humana, né, colocar isso nos eixos. Né, sem questão. O grande problema, né, Alexandre, é que, por mais que seja considerando uma gestão de 4 anos, a destruição, né, atos inconsequentes causados num período de tempo tão curto, né, vão se refletir ou vão impactar por décadas ou talvez séculos, né? Sim, sim. É aquela história. A gente tem um desastre múltiplo, né? O negacionismo da pandemia. O negacionismo da pandemia é uma tragédia. Quantas mortes evitáveis? Isso vai, obviamente, deixar traumas para muitas famílias, etc. Mas passada a crise aguda, né, que pode vir a se resolver ano que vem, enfim, vacina, a gente tem isso, né, com dor, mas é superado. As contra-reformas, né, as retiradas de direitos de trabalhadores, aposentados,
comunidades pesqueiras, né, viúvas, etc. Isso, se algum governo minimamente decente voltar com uma canetada, ele reverte. Então, mas aí, educação. O caos que está sendo instaurado na educação, inclusive, com todo esse negacionismo, né, a tendência ao ataque aos currículos científicos, você pode perder uma geração. Mas nada é tão grave quanto o ambiente. A gente pode perder coisas para sempre. Sim. Uma espécie extinta é para sempre. Um bioma perdido é para sempre. Né? Então, eu sinceramente, eu realmente gostaria muito de ver o desgoverno que ora está aí no país não apenas ser interrompido, mas ver esses ecocidas serem levados às cortes internacionais. As cortes internacionais, porque é inadmissível. É inadmissível. Bom, vamos passar para as perguntas. O tempo passou super rápido, tem algumas perguntas interessantes aqui. Pergunta da Aurino. Boa noite, parabenizando o Alexandre pela apresentação, pelo bate-papo. Considerando a circulação geral com o modelo das 3 células Hadley, Ferrel e Polar, tem como ocorrer troca de CO2 e calor entre elas? Extremamente técnica essa pergunta. Sim, sim. Então, na verdade, o CO2 é um gás que termina sendo bem misturado. Né? Isso é facilmente constatável quando você faz medições, hoje em diversos pontos do planeta. Né? A gente começou aí com a estação de Mauna Loa, em 1958, né? Mas hoje a gente tem estações medindo em todo lugar. E mesmo longe de fontes e sumidouros de CO2, a consideração média, é muito próxima. Né? Então, a resposta é sim. Justamente por ser um gás de vida longa, né? A molécula permanece algo da ordem de um século, se não me engano. Pelo menos muitas décadas, a molécula CO2 permanece na atmosfera até que ela tenha contato com uma folha que capture essa molécula para fazer fotossíntese ou seja dissolvida em um corpo d'água. Tirando isso, ela vai ficar lá circulando e sim, ela viaja pelas células de circulação, até porque as células de circulação geral, as correntes atmosféricas, elas não são objetos rígidos, fechados. Sim. Elas se comunicam. Né? Então, sim, você na verdade tem transporte desses gases todo o planeta a partir das suas fontes pela circulação atmosférica global. Excelente. Tem uma pergunta sobre as guerras, se as guerras entram na conta das emissões ao longo do tempo. Então, sim, inclusive a indústria militar entra. Né? Essa é uma coisa que a gente, inclusive, precisava discutir globalmente. Tem muita coisa que não só não é útil, como é prejudicial. Né? Assim, né, a gente tem que dialogar com os petroleiros. Eu não estou querendo, obviamente, que tenha gente ficando desempregada e passando dificuldade financeira, não. Não é isso. Mas nós temos que convencer os petroleiros que eles são... O grande gesto que eles podem fazer pela humanidade é selar de maneira segura e permanecer monitorando todos os postos de petróleo do planeta. E a gente, por outro lado, ofereça a eles a possibilidade, você não quer aprender aqui a instalar um painel solar? Né? E eu digo a mesma coisa para os trabalhadores de frigoríficos, ao invés de ficarem lidando com cadáver, né? Em locais que são a manifestação última da violência, né? E perversidade contra os animais, vamos aprender aqui a fazer agricultura urbana e periurbana, um trabalho mais leve, mais bonito e saudável para eles e para o planeta. Mas, enfim, eu diria que algumas coisas têm que acabar. Essa indústria de embalagens, como a conhecemos. Sim. A indústria de armas precisa acabar. Né? A indústria as coisas supérfluas, de baixa durabilidade, isso tudo tem que acabar. Né? A indústria do plástico. Tem muitos setores da economia que precisam desaparecer.
até para que outros possam emergir e se darem bem, a gente precisa falar também de menos trabalho. Eu Sim, advogo a ideia de que nós já produzimos muita riqueza, precisamos demais. garantir infraestrutura e oferta de serviços para quem não os tem ainda, mas precisamos parar com essa loucura de consumir, enfim. Eu, quando era garoto, os sindicalistas falavam de redução da jornada para 40 horas semanais. Faz tempo que eu não sou mais garoto. E com o aumento da automatização do trabalho, com o aumento da produtividade do trabalho, dá para a gente fazer tudo em jornadas de 20 horas, fim de semana de 3 dias, férias de 90 dias, dá demais. Né? Com certeza. Então, assim, as guerras entram porque a indústria militar é uma grande consumidora de matéria-prima e de emissão. E não só é perdulária, é pior do que perdulário, é assassino. Mas para você ver como as nossas Total. contas estão erradas, né? Um Uhum. revólver, um revólver que é fabricado e vendido, ele entra no PIB. No PIB, no Produto Interno Bruto. A cebolinha, o tempero que eu colho na minha hortinha quase todo dia lá em casa, não entra no PIB. O que é melhor? O que é melhor? Né? Então, as nossas métricas estão erradas. Totalmente. Né? Ao invés de produto e dinheiro, a nossa métrica tinha que ser mais felicidade e principalmente menos sofrimento para humanos e não humanos. Sim. Ô Alexandre, tem uma pergunta e também meio que um desabafo aqui da Beatriz Uchoa. Ela quer saber como você continua firme na luta, sem perder energia e esperança, e ela diz que ela se sente muitas vezes calejada e impotente. Bom, Beatriz, primeiro quero dizer que eu acolho aqui o meu desabafo, Sim. mas, enfim, a gente não tem escolha. Porque aquela história, sempre vai ter muito o que salvar. Né? Não é aquela história, não é que tanto faz. Não. Algum estrago já é irreversível, infelizmente. É quase certo que boa parte do Ártico a gente já vai perder. Né? Eu diria que pelo menos, eu estou falando do limite de 1,5 grau, pelo menos 70% dos corais tropicais vão ser atingidos por branqueamento e risco de morte. Já estão sendo. Já estão sendo. Já estão sendo. Isso, infelizmente, é um luto que a gente tem que trabalhar. Mas a gente tem que lutar para que a luta seja maior do que o luto. E, portanto, nós temos que evitar os lutos evitáveis. A Amazônia não está perdida. Né? Os manguezais não estão perdidos. Muitas geleiras ainda não estão comprometidas irreversivelmente. Né? Então, tem muita coisa a ser protegida, contendo o aquecimento global em 1,5 grau, em 2. Né? Não é um despenhadeiro, não é sim ou não. Faz diferença a gente perder de... Eu nem trabalho muito com a lógica da esperança, mas sim, a minha energia é toda dedicada, justamente porque cada vida que puder ser poupada, né, do caos climático vale a pena. Então, cada obstáculo que a gente ofereça ao avanço dessa crise, né, cada derrota mesmo pequena que a gente impõe a eles, né, vale a pena. Né? Vale, com certeza. Então é isso. Alexandre, eu me sinto e estou extremamente tocado por esse assunto, por essa nossa conversa. Acho que tá nítido aqui. A gente tem mais 3 minutinhos. Eu gostaria que você aproveitasse para falar um pouco mais sobre o seu trabalho, a sua atuação no canal e no blog, e para o pessoal que não conhecia ainda, seguir lá, te acompanhar e explorar todo esse conhecimento que você tem reunido ao longo dos anos e que você passa de uma forma super didática para a gente.
Obrigado. Então, acho que seria fazer isso, seria fazer um convite para todo mundo dar uma conferida. O blog, ele já tem, ele vai completar 8 anos, na verdade. O canal é mais novinho, o canal está fazendo 3, né? Andou um pouco parado, Sim. mas eu disse, não, gente, é uma ferramenta importante. Hoje ele está com quase 8.500 seguidores, é um público que cresceu, Olha, né? E eu acho que está avançando bem, a gente pode ampliar esse debate, né? E eu acho que tem valido a pena, é um bom espaço de divulgação científica e de disputa. Lá, recentemente, eu inclusive não estava previsto inicialmente, mas assim como a pandemia veio sem previsão, né? Assim, tinha a ideia do risco, né? Os epidemiologistas sabiam disso, mas quando iria chegar, ninguém sabia. Ela chegou e eu, inclusive, mudei toda a programação desse ano para o canal. Tem uma série, né, especial da pandemia que se chama Fumaça de Epidemia, em que a sim. gente tem muitos debates, inclusive de inter-relação entre pandemia e a questão ecológica, que paralelos e lições a gente pode tirar da pandemia para a questão da crise climática, inclusive o combate ao negacionismo, né? Quer dizer, quer entender de onde veio tanto negacionismo da pandemia? Dá uma chegada lá. Spoiler, né? Mas, enfim, é fazer esse convite, né? Eu acho que é isso. Eu cheguei à conclusão que ah, é fundamental manter, obviamente, minha produção acadêmica, meu papel de cientista, publicar, orientar estudante, etc., mas não dá para a gente simplesmente ficar dentro das 4 paredes da universidade. Não, é muito O debate pouco. público é fundamental, não dá, é uma zona de conforto que não nos é permitida em nome de tudo aquilo que eu falei aqui, né? Então, por isso, tem o chega lá. Excelente. Alexandre, olha, gratidão por estar aqui com a gente, por compartilhar um pouco do seu conhecimento. Obrigado mais uma vez por ter aceito o convite e já sou fã do seu canal, já assisti grande parte dos vídeos antes da gente vir para esse bate-papo aqui. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por vestir essa camisa e por tentar conscientizar as pessoas por um mundo diferente, né? Para a gente tentar melhorar isso. Valeu, Leandro.